que o Giva coloca, e eu acho que esse é um desafio difícil de ser superado. Olhando para o movimento negro, por exemplo, durante muito tempo, a esquerda hegemônica negou a existência do racismo na sociedade brasileira e se recusou a pautar o tema do racismo como um elemento da luta de classes. E por outro lado, né, quem vai oferecer espaço para esse debate no final do século XX são as agências e tendências teóricas antimarxistas ou, no mínimo, pós-estruturalistas, que não tinham a preocupação da luta de classe como um elemento. Né? Então, você tem aí um problema difícil de superar, porque de um lado você tinha esse silenciamento, ou às vezes até um enfrentamento feito em nome do marxismo, feito em nome da esquerda, aos debates sobre as lutas antirracistas, sobre o racismo, e do outro lado, quem vai dar respaldo para isso está dentro de uma matriz antimarxista, ou muitas vezes que relativiza o capitalismo, ou que não toma o capitalismo na sua totalidade, e não pensa o racismo como parte das relações capitalistas de produção. Então, isso gerou também isso suscitou, né, um sentimento muito antimarxista dentro do movimento negro. E a gente tem, no começo dos anos 2000, o surgimento de setores intelectuais dentro do movimento negro que vêm, ou a partir de uma perspectiva bastante, como você coloca, da perfumaria, né, de uma perspectiva que vai pensar o racismo só na sua dimensão simbólica, como se isso já fosse dar conta, né, então, o debate sobre a representatividade, etc., ou vai pensar as demandas num plano cultural, ou vai pensar, ou vai entender que a esquerda é algo que não nos diz respeito, porque somos negros e esquerda e direita surge na Revolução Francesa, é um debate de branco. Né? Então você reduz a realidade a um discurso, como se esquerda e direita fosse só um discurso trazido pelos brancos, né? E aí você ignora que a própria realidade concreta ela se apresenta a partir de possibilidades de escolha e que falar em esquerda e direita não é só um discurso que vem da Europa, mas é também politizar opções de escolhas políticas a se fazer dentro do contexto criado pelo capitalismo. Né? Então, isso se perde, e aí o debate de esquerda e direita passa a ser visto como um debate que não diz respeito nem aos negros e nem as possibilidades de luta negra. Né? E isso vai ser fortemente embasado nesse eurocentrismo que formou grandes intelectuais brancos brasileiros de esquerda ou marxistas. Mas, por outro lado, isso vai gerar uma barreira na comunicação. Então, a gente tem um grande desafio, ao meu ver, do ponto de vista das lutas negras, que é pensar como superar essa barreira no sentido de continuar fazendo a crítica ao eurocentrismo, porque o eurocentrismo não é só não saber a história da África, é tentar também ignorar a própria particularidade do capitalismo brasileiro na hora de pensar a luta de classes. Isso também é eurocentrismo, né? Então, de um lado, continuar fazendo a crítica radical ao eurocentrismo, mas do outro lado, sem perder de vista que a população negra está jogada no contexto da luta de classes no Brasil e que ela não pode, embora não é possível pensar a luta de classes sem a população negra e indígena, mas não dá para jogar nas costas da população negra a resposta para a luta de classes como um todo, porque a luta de classes se resolve no conjunto da classe trabalhadora, numa aliança entre os vários povos. Isso significa um olhar dialético, que de um lado tem pensar o que tem de comum do ponto de vista de tarefa política, de demandas a serem defendidas do ponto de vista comum, e do outro lado, e ao mesmo tempo, pensar naquilo que é particular e que exige um olhar atento para as particularidades da experiência negra, da experiência indígena. Né? Então, pensar isso articulado é muito difícil, porque ou se cai no antimarxismo, ou se cai também no eurocentrismo branco, que eu tenho chamado de identitarismo branco, que é quando você diz que identitário é só o outro. Então, você tem você está lá pensando na luta de classes, achando que você vai reproduzir o manual da Revolução Russa no Brasil, e aí quando vem alguém falar de racismo, aí você fala, os identitários. Como se não houvesse também um identitarismo
nessa abstração que se nega a olhar a particularidade brasileira, que implica olhar para o racismo e para suas variantes. Então, a gente tem muitos desafios, nossos desafios são enormes nesse contexto, porque sem olhar para o racismo, eu não consigo fazer uma crítica ao PAC. Parece que o PAC era só um projeto de aceleração do desenvolvimento. Eu não consigo olhar para a base de Alcântara, que dentro do que ela previa, era um projeto de desenvolvimento nacional, pelo menos depois você teve toda uma desvirtuação, mas a ideia original era você criar um parque dentro do país que permitisse lançar satélites com autonomia. Então você tem um projeto nacional que está em jogo, mas sob a cabeça, sobre os corpos da população quilombola, então eu não quero. Sobre os corpos da população indígena, então, acho que é um desafio que ainda está aberto e que vai nos exigir muito trabalho, porque a impressão que eu tenho é que essas falsas polaridades, elas ainda têm orientado os debates políticos e inviabilizado grandes alianças, às vezes, que poderiam dar respostas concretas para problemas concretos, né? E, por outro lado, né, eu acho que você toca num ponto que é importante, eu acho, que é pensar a crise estrutural do capitalismo, pensar esse atual estágio do capitalismo, implica pensar, inclusive, na distribuição desigual e combinada dos efeitos dessa crise, porque ela não é igualmente distribuída. E aqui todos os elementos históricos vão aparecer como possibilidade de viabilizar um maior acúmulo de capital, né? Porque é disso que se trata. O capitalismo entra em crise, como é que ele sai da crise ou como que ele evita de quebrar? Intensificando a exploração, intensificando a violência, intensificando a rapinagem, intensificando, comendo parte do próprio corpo, inclusive, mas do corpo, porque uma parte do capital, quer dizer, o capital é produzido pelo trabalhador, né? Então, e aqui tem um desafio, eu acho, para a gente pensar, porque eu estou entre aqueles que acreditam que o capitalismo não elimina o trabalho assalariado, o trabalho alienado, mas ele intensifica as formas de exploração a partir de uma redução dessa classe trabalhadora, mas o dia que ele eliminar completamente, ele próprio minou a sua própria possibilidade de existir enquanto capital. Então isso coloca também uma série de questões para a gente, porque ao mesmo tempo que o capitalismo nunca foi tão voraz na possibilidade de explorar, de matar, de destruir, também ele nunca foi tão frágil, no sentido de que ele tem cada vez mais corroído as próprias condições de existência, à medida em que ele se reproduz. O grande problema é que, se não há contraposição, se não há força política, aqui é Fanon, se não há um processo de luta que desmantela esse monstro, antes dele morrer, ele acaba conosco. Ou seja, né, se não há uma luta que coloca na ordem do dia a superação da lógica capitalista, a gente pode ter coisas muito piores do que já estão colocadas, porque a forma de gerir essa crise é ampliando, intensificando a exploração, intensificando. Então, você tem o debate do clima, por exemplo. Não adianta fazer as metas se todo mundo, as grandes corporações continuam precisando nos fazer comprar cada vez mais iPhone, por exemplo, ou computadores, ou etc. Né? Não há pacto do clima que dê conta dessa fome insaciável do capital. Então, o capital o capital coloca a vida humana em risco, e outras formas de vida também em risco, né? Porque você tem uma exploração constante do solo, que está tendo efeito sobre o clima, sobre a terra e etc. E, ao mesmo tempo, ele próprio é incapaz de dar respostas efetivas a esses problemas, a não ser que ele seja barrado, né? Então, colocar esse debate é interessante, porque é necessário, porque senão a gente se contenta com saídas que não são saídas, mas que nos amenizam o espírito, né? Então, contra essa exploração, então eu vou, sei lá, eu vou valorizar as minhas raízes. Mas eu não consigo valorizar as minhas raízes enquanto tem uma mineradora invadindo o meu território. Então, se o debate se reduz a apenas um ato simbólico, eu perco de vista a dimensão material de manutenção dessa exploração. Né? Então, eu acho que a gente vai ter muito trabalho nesse sentido, porque há um discurso que se hegemonizou, tanto no movimento negro, aí
no movimento indígena eu conheço menos, mas no movimento negro se hegemonizou como saída, que é uma saída que, na verdade, não mexe no principal, né? Agora, não significa, e aí você coloca bem, não significa que não seja bom que tenha shampoo para cabelo crespo. Eu gosto que tenha shampoo para cabelo crespo, que bom que tenha. Não significa que eu não acho importante que tenha professores negros, professores indígenas, mas junto com essa demanda, é importante não perder de vista que isso pode ser, inclusive, mobilizado em função da manutenção da exclusão negra e indígena e não colocado a favor da superação das barreiras que nos deixaram fora, né? Então não basta só ter uma cara preta, uma cara indígena, é importante discutir o projeto. E aqui nós estamos ferrados, Giva, porque não há discussão sobre projeto. E aí não é só o movimento negro indígena. Ninguém está discutindo projeto. A gente está discutindo. Aliás, parece que o projeto é fazer o Bolsonaro sofrer sem derrubá-lo, para que na próxima eleição coloquem uma alternativa a ele. Esse é o projeto que está vigente, ele não é discutido, e ele é catastrófico do ponto de vista da população negra, indígena, mas da classe trabalhadora, esse projeto é o catastrófico. Então, acho que uma das tarefas é voltar a discutir projeto, e isso implica, né, todo um caminho a fazer que ainda não foi feito, ou que tem sido feito só pontualmente, né, então, mas vamos para cima, enquanto estivermos vivos, seguiremos. Eu agradeço aí a oportunidade da troca, da conversa, e espero que a gente siga trocando aí, tenho muito respeito pela sua caminhada, mas também eu acho que tem uma coisa aqui importante, né, que a gente está apontando nessa conversa, que é o quanto que a gente ganha nesse tipo de diálogo, né, a gente, enquanto movimentos sociais, enquanto pensamento crítico, né, então que hajam outras reflexões nesse sentido aí, porque a realidade está cobrando isso de nós faz tempo. Há 500 anos.